Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 17 do Colégio Naval de 1990. No quadrado ABCD de área S da figura, os pontos E e F são pontos médios. Qual é o valor da área da região achurada? Então perceba o seguinte, aqui, ao a gente ligar o ponto A até esse ponto E aqui que é ponto médio do lado BC, né? E ao a gente ligar o ponto D até esse ponto F, que é o ponto médio do lado AB, nós formamos esses dois segmentos, né? Este daqui e este daqui, e esses dois segmentos eles são perpendiculares. Por que o segmento AE é perpendicular ao segmento DF? Ou seja, porque que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então vamos tentar justificar isso nesse momento, observando dois triângulos que são congruentes. Este triângulo aqui, ó, o triângulo AFD, ele vai ser congruente a este triângulo, ao triângulo ABE. E por que esses dois triângulos eles são congruentes? Porque, olha só, pelo caso lado, 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 eles possuem dois segmentos que são metade do lado do quadrado. Eles possuem dois segmentos que são lado do próprio quadrado. E como eles são triângulos retângulos, né? Este ângulo aqui é um ângulo reto, este ângulo aqui é um ângulo reto, então a hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, dos dois triângulos são iguais. Logo, pelo caso lado, 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 esse triângulo ele vai ser congruente a este triângulo aqui. E, portanto, perceba que este ângulo, que eu vou chamar de alfa, ele vai ser igual a este ângulo aqui, ó. O ângulo alfa do triângulo ADF vai ser igual a este ângulo do triângulo ABE, porque os dois ângulos eles enxergam o mesmo lado, ó, que é o lado AF, né, que tem a mesma medida do segmento BE. Então, os ângulos que estão aqui são iguais. Este ângulo é igual a esse. Logo, este ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, do triângulo AFD, ele vai ser igual a este ângulo do triângulo ABE, porque ambos os ângulos enxergam o mesmo lado, o mesmo comprimento do lado, ó, que é o lado que é a hipotenusa dos dois triângulos, né? Os dois triângulos eles são congruentes, como a gente acabou de ver. Logo, esses ângulos eles são iguais. E agora perceba algo interessante, ó. Como este ângulo aqui, o ângulo A, ele é um ângulo de 90 graus, então alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus, né? A soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, alfa mais beta é 90 graus. Então, observando este triângulo aqui, ó, nós concluímos que este ângulo tem que valer 90 graus. Né? Porque alfa mais beta vale 90 graus. A soma dos ângulos internos deste triângulo tem que dar 180 graus. E, portanto, aqui nós também temos um ângulo de 90 graus. E como que a gente vai fazer para descobrir a área da região achurada? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ligar este ponto D até este ponto aqui, ó, de interseção, né? E perceba que ao fazermos isso, a gente ganha este triângulo aqui e este triângulo. Perceba que os dois triângulos por simetria eles são congruentes, né? E os dois triângulos eles são triângulos retângulos. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus e aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Observe a simetria da figura. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai, para descobrir a área deste triângulo aqui, ó, a gente vai fazer base vezes altura e dividir por 2. Então, a gente vai ter que descobrir o valor desse segmento, que é um cateto, o valor desse outro segmento, que é um cateto também. Vai fazer o produto dos catetos e dividir por 2. A gente vai descobrir qual que vai ser a área deste triângulo que está aqui do lado, né? Esse triângulo aqui, ó. E daí, por simetria, esses dois triângulos, né? Esse que está aqui e esse que está aqui, eles são congruentes, a gente multiplica por 2. E daí descobre a área da região achurada. Mas, como que a gente vai fazer inicialmente para descobrir o valor deste segmento, ó? Deste segmento aqui, ó. Que vai do ponto D até este ponto que está aqui. Então, nós vamos observar
este triângulo, ó, o triângulo AFD, e vamos primeiro calcular a hipotenusa dele. Então, quem que vai ser a hipotenusa? Então, perceba que para facilitar as nossas contas, a gente vai supor que o lado do quadrado é igual a 1. Você pode chamar também de L, mas vamos chamar de 1 para facilitar simplesmente as nossas contas. Então, o lado vale 1 e, portanto, aqui vale 1 dividido por 2, né? Porque o ponto F é ponto médio. Então, usando o teorema de Pitágoras, o que a gente tem? E 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, né? Ou seja, 1 mais 1 quarto é a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 5 quartos é a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa, eu vou chamar de H, vai valer igual a raiz de 5 dividido por 2. Então, acabamos de descobrir o valor do segmento DF, mas a gente não quer o segmento DF. A gente quer o segmento que vai do ponto D até este ponto aqui. E como que nós vamos fazer agora para descobrir o valor desse segmento, né, do comprimento desse segmento? A gente usa relações métricas deste triângulo retângulo. Ou seja, a gente faz o seguinte, a gente sabe que 1 ao quadrado é igual a este segmento aqui vezes a hipotenusa. 1 ao quadrado, usando relações métricas de triângulo retângulo, 1 ao quadrado vai ser igual a quanto, né? Então vai ser igual a esse segmento aqui que eu vou chamar de A, que é o segmento que nós queremos, que vai do ponto D até este ponto. Então vai ficar A vezes a hipotenusa que nós acabamos de descobrir, que vale raiz de 5 dividido por 2. Ou seja, o A vale 2 dividido por raiz de 5. A gente pode racionalizar. Vai ficar igual a quanto, né? Vai ficar igual a 2 raiz de 5 dividido por 5. Esse daqui é o valor do segmento A. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai usar geometria analítica para tentar descobrir as coordenadas deste ponto aqui, ó. Então, para a gente descobrir as coordenadas deste ponto, o que nós vamos fazer? A gente vai criar os eixos, né? Os eixos x e y. Então, olha só. Esse aqui, ó, vai ser o eixo y, né? E o segmento AD está em cima dele, né? E este daqui, ó, vai ser o eixo x. O segmento DC está em cima dele. Então, perceba que para a gente descobrir a abscissa desse ponto, o que a gente faz, né? A gente liga este ponto, a gente projeta, né? Melhor dizendo, esse ponto até o eixo Y. Aqui tem um ângulo de 90 graus. E daí, o valor desse segmento vai ser justamente a abscissa desse ponto. E para achar a ordenada, a gente liga este ponto, a gente projeta, melhor dizendo, esse ponto até aqui o eixo X, e o tamanho desse segmento vermelho vai ser a ordenada daquele ponto. Então, vamos inicialmente descobrir qual é a abscissa, depois a gente descobre a ordenada. E para a gente fazer isso, a gente vai usar uma semelhança de triângulos. Perceba que este ângulo aqui, ó, este ângulo vale beta também, ó. Porque como este ângulo aqui vale 90 graus e esse ângulo aqui vale alfa, então este ângulo aqui tem que valer igual a beta. Agora note que existe uma semelhança de triângulos, né, entre este daqui e o triângulo maior, que é o triângulo AFD. Então este triângulo aqui, ó, ele é semelhante a este triângulo, ao triângulo AFD. E daí o que nós podemos fazer? A gente pode usar uma semelhança de triângulos que vai relacionar alturas com lados. Então, como a gente vai relacionar a altura com lados, a gente vai descobrir a altura do triângulo AFD, que é essa daqui. E a gente pode usar novamente relações métricas de triângulo retângulo, né? Então, essa altura aqui eu vou chamar de H minúsculo. Então, o que nos diz as relações métricas de triângulo retângulo? Nos diz que H ao quadrado é igual a esse segmento aqui vezes esse. Né? E quanto que vale este segmento aqui, ó, o segmento A? Esse segmento A a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever ele como multiplicando em cima e embaixo por 2, vai dar 4 raiz de 5 dividido por 10. E esse segmento aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo AFD, a gente pode multiplicar por 5 em cima e embaixo.
dá 5 raiz de 5 dividido por 10. Então, este pequeno segmento, ele vai ter valor igual a raiz de 5 dividido por 10. Né? Por quê? Porque é só a gente fazer a hipotenusa e diminuir do valor de A, a gente vai descobrir aquele valor ali. Raiz de 5 dividido por 10. Agora, usando relações métricas de triângulo retângulo, para esse triângulo aqui, o triângulo AFD, nós temos que a altura ao quadrado, que é o H ao quadrado, vai ser igual a A vezes esse valor. Né? Vai ser igual a o A, que é 4 raiz de 5 dividido por 10, vezes o raiz de 5 dividido por 10. Isso é igual a 4 vezes 5 dividido por 100. Ou seja, o H ele vai ser igual a 2 raiz de 5 dividido por 10, né? Extraindo a raiz quadrada dessas duas igualdades aqui. Ó. Então, acabamos de descobrir o H. E agora basta a gente usar uma semelhança de triângulos ó, entre esse triângulo que eu falei, né, e o triângulo AFD, que é esse triângulo maior. Os dois triângulos eles são semelhantes porque eles têm os mesmos ângulos. Então note que, olhando para este triângulo aqui, ó, vamos chamar de X, esta abscissa, né, deste ponto que nós queremos descobrir, né, o segmento, esse segmento vermelho aqui, ele vai ter o valor da abscissa deste ponto. Então note que ele é a altura deste triângulo. Então vamos fazer o seguinte, ó, X está para 1, ou seja, a altura desse triângulo está para a sua hipotenusa, assim como a altura do triângulo AFD está para a sua hipotenusa também, né? Só que a altura do triângulo AFD, a gente viu que vale 2 raiz de 5 dividido por 10. E quem é a hipotenusa dele? A gente descobriu que é o... Tá aqui, ó. É o 5 raiz de 5 dividido por 10. 5 raiz de 5 dividido por 10. E daí a gente cancela esse raiz de 5 com esse raiz de 5, esse 10 com esse 10, ó. Vamos obter 2 dividido por 5. Ou seja, x é igual a 2 dividido por 5. A abscissa deste ponto aqui vale 2 dividido por 5. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai descobrir a ordenada desse ponto, né? E para descobrir a ordenada desse ponto, que é esse segmento aqui, né? Que é o comprimento desse segmento, o que nós vamos fazer? A gente vai descobrir o comprimento deste segmento, da altura deste triângulozinho aqui de cima, ó, do triângulo AF e este ponto aqui. Então, olha só, novamente usando o mesmo raciocínio, então, perceba que esse triângulo aqui, ele é semelhante, né, a este triângulo aqui, ó. Então, vamos chamar de K, esse segmento vermelho. Então, K, que é a altura desse triângulo, está para a sua hipotenusa, que é 1 sobre 2. Agora, olhando para este triângulo aqui, ó, a altura dele é o x, que nós acabamos de descobrir que é 2/5, está para a sua hipotenusa, que vale 1. Ou seja, o K, ele vale 2 sobre 5 vezes 1 sobre 2, o K vale 1 dividido por 5. Então, note que como esse segmento aqui vale 1 sobre 5, e como o lado do quadrado vale 1, logo, a abscissa deste ponto vai ser igual a 4 sobre 5, né? Se a gente fizer 1 menos 1 sobre 5, vai dar 4 sobre 5. Então, chamando esse ponto aqui de ponto G, esse ponto G, ele vai ter quais coordenadas? Ele vai ter coordenadas 2/5 para 2 sobre 5 para x e 4 sobre 5 para y. E agora, falta o quê? A gente descobrir as coordenadas deste ponto aqui, ó. Daí depois a gente calcula a distância desses dois pontos por geometria analítica, e daí, como a gente já sabe o valor de A, a gente descobre a área deste triângulo. Então, vamos só organizar agora as nossas contas aqui. Então, nós acabamos de descobrir qual é o valor do ponto G, que ele tem essas coordenadas, 2/5 e 4/5, e nós queremos agora descobrir as coordenadas deste ponto aqui, né? Eu vou chamar de ponto H. Quais serão as coordenadas do ponto H? Bom, eu já coloquei aqui no quadro as coordenadas dos pontos F e C. Ó. Perceba que o ponto F ele tem coordenadas 1 sobre 2 para x e 1 para y.
o ponto C tem coordenadas 1 para x e 0 para y. E nós vamos encontrar a equação desta reta aqui, ó, a reta FC, e depois a gente vai encontrar a equação da reta AE. E daí a interseção dessas duas retas vai nos dar o ponto H. Então vamos fazer isso. Vamos chamar de y igual a ax mais b, a reta que passa pelos pontos F e C. Note que eu também já coloquei aqui os pontos A e E, porque depois a gente vai descobrir a equação da reta que passa por esses pontos. Então a gente vai ter duas equações, né? Pensando que o ponto F ele pertence a essa reta, a reta que vai passar pelos pontos F e C. Então, note o seguinte, ó, que quando o y é igual a 1, o x vale 1 sobre 2. E, olhando para o ponto C, quando o y vale 0, o x vale 1. Então a gente tem essas duas equações, ó. E o que nós podemos fazer? A gente pode pegar esta primeira equação e diminuir da segunda, né? Fazer isso daqui, ó, menos isso. Então vai ficar 0 menos 1 vai dar menos 1. 1a menos a sobre 2 vai dar a sobre 2. E daí b menos b dá 0. Então o a ele tem medida igual a menos 2. Bom, se o a tem medida igual a menos 2, dessa equação aqui, ó, a gente vai observar que o b ele vale 2. Então a gente tem o seguinte, né, que o a vale menos 2 e o b vale 2. E, portanto, a equação da reta vai ser igual a y igual a menos 2x mais 2. Essa daqui é a equação da reta que passa pelos pontos F e C. Agora, qual vai ser a equação da reta que passa pelos pontos A e E? O A com coordenadas 0 e 1 e o E com coordenadas 1 e 1 sobre 2. Então, vamos fazer de novo. Ó. Y igual a ax mais b. Vamos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, note que quando y é igual a 1, olhando para o ponto A, então o x vale 0. Então, a gente tem essa equação aqui. E olhando agora para o ponto E, quando o y vale 1 sobre 2, o x vale 1. Então, dessa primeira equação, a gente tira aqui o b vale 1. Né? E dessa segunda equação, como o b vale 1, o a tem valor igual a menos 1 dividido por 2. Então, a equação da reta vai ser igual a y igual a o a, que é menos 1 sobre 2 vezes x, então menos x dividido por 2, mais o b, que vale 1. Então, o que nós temos? Nós temos duas retas, né? E que se interceptam ali no ponto H. E agora a gente vai descobrir as coordenadas deste ponto H. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos igualar y com y, daí a gente descobre o x. Então, menos 2x mais 2 igual a menos x sobre 2 mais 1. Então, vai ficar menos 2x mais x sobre 2 igual a menos 1. Então, aqui vamos obter menos 2x com mais x sobre 2 vai nos dar menos 3x dividido por 2 igual a menos 1. Ou seja, o x vale exatamente 2 dividido por 3. E por que o y vale 2 dividido por 3 também? Porque olha o seguinte, ó, esse segmento DB, ele é diagonal do nosso quadrado, e essa diagonal do quadrado é justamente a reta y igual a x. Então, este ponto H, né, se a gente observar a simetria aqui do desenho, esse ponto H está justamente sobre a reta y igual a x. Se ele tem abscissa igual a 2 sobre 3, a ordenada dele vai ser também igual a 2 dividido por 3. Então, nós temos que o ponto H ele tem essas coordenadas, ó, x igual a 2 sobre 3 e y igual a 2 sobre 3. E agora o que nós vamos fazer? Vamos calcular a distância do ponto G até o ponto H. Então, acabamos de descobrir G e H. G igual a 2 sobre 5, 4 sobre 5, nas né, coordenadas dele. H igual a 2 sobre 3 e 2 sobre 3 como coordenadas também. E qual vai ser a distância do ponto G até o ponto H, né? Quanto que vale o segmento GH? Bom, da geometria analítica, isso aqui é igual a raiz quadrada
de 2/5 menos 2 sobre 3 ao quadrado, né? A diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das coordenadas ao quadrado. Então, GH será igual a raiz quadrada. Quanto que vale 2 sobre 5 menos 2 sobre 3? Então, a gente tira o MMC entre 5 e 3 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Daí ficamos com isso daqui, né? Mais, daí novamente, MMC entre 3 e 5 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, GH vai ser igual a raiz quadrada de... Perceba que aqui vamos obter menos 4 ao quadrado, que dá 16, sobre 15 ao quadrado, mais 12 menos 10 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 sobre 15 ao quadrado. Ou seja, o GH, perceba que vai dar raiz de 20 dividido por 15, né? Raiz de 20 dividido por 15, né? 16 mais 4 dá 20. E a raiz quadrada de 15 ao quadrado é igual a 15. Mas o 20 pode ser escrito como 4 vezes 5. Então, raiz de 20 dá 2 raiz de 5. Então, GH vai ser 2 raiz de 5 dividido por 15. Agora, lembre qual era o valor do nosso segmento, A, que era esse segmento aqui, ó. O nosso segmento A, a gente viu que ele valia 4 raiz de 5 sobre 4 raiz de 5 sobre 10, né? Ele está aqui em azul, ó. 4 raiz de 5 sobre 10 é o segmento A. E agora a gente vai descobrir a área, né? Então vamos colocar aqui, ó. Como a gente já sabia, né? Que o A, ele vale 4 raiz de 5 sobre 10. E como a gente agora sabe que o GH vale 2 raiz de 5 sobre 15, então a área deste triângulo aqui vai ser base vezes altura sobre 2, né? Então, o que é que nós queremos? A gente quer calcular a área deste triângulo mais a área desse triângulo. Ou seja, a gente quer calcular 2 vezes base vezes altura sobre 2, né? 2 vezes. A gente pode pensar que o GH é a base. Então, vai ficar 2 raiz de 5 dividido por 15 vezes a altura, que é o A. A gente pode pensar que o GD aqui é o A, que é o 4 raiz de 5 sobre 10. E tudo isso a gente precisa dividir por 2, né? Porque isso daqui é a área de um dos triângulos e a gente multiplica por 2 para descobrir a área total. E qual que vai ser esta área total, né? Então note o seguinte, ó. Este 2 aqui a gente pode cancelar, ó. A gente pode cancelar este 2 com este 2, né? E daí 2 vezes 4 dá 8. Então vamos colocar aqui 8. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. E 15 vezes 10 dá 150. Agora 5 simplificando com 150 nos dá quanto, né? Vai ficar 8 dividido por 30. Porque 150 dividido por 5 dá igual a 30. Agora dá pra gente dividir por 2, né? E portanto a nossa área vai ser 4 dividido por 15. Ou seja, a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!